querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo. O meu sinal na comunidade surda é um prazer tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre biodiversidade. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Vamos ver a seguinte situação-problema. Georgette estava com dificuldades para encontrar o aplicativo de mensagens e o de fotos em seu celular, já que tinha muitos aplicativos. Por isso, resolveu organizá-los em pastas. Georgette utilizou a seguinte ordem: pasta redes sociais, onde colocaria todos os aplicativos de redes sociais; pasta mensagens, onde colocaria os aplicativos de mensagens; pasta fotos, onde colocaria as fotos e aplicativos relacionados à edição de fotos; e pasta jogos, onde colocaria os jogos. Você consegue perceber alguma vantagem nessa organização de Georgette? Sabe, a principal que eu observo: economia de tempo para achar o aplicativo que ela quer. Inclusive, eu estou pensando em fazer isso no meu celular, pois o dia a dia anda muito corrido. Qual foi o critério que a Georgette utilizou para criar estas pastas? Bem, ela usou a função principal dos aplicativos para justamente categorizar. Por exemplo, aplicativos que sejam de redes sociais na pasta redes sociais. Quando todos os aplicativos estavam soltos, sem estar em pastas, ela tinha dificuldade de achar os aplicativos que ela queria, como de mensagens ou de fotos, por exemplo. Esse ato de organizar é muito comum no nosso dia a dia, pois facilita as nossas atividades. Nós organizamos ou categorizamos as roupas dentro do guarda-roupas, os livros na estante e os utensílios domésticos na cozinha. Observe que existe um critério nessas classificações: coisas do guarda-roupas, coisas da estante e coisas da cozinha. Ao longo da história da humanidade, o homem percebeu como essa organização é importante, tanto para melhorar a fluidez do dia a dia, como para compreender o mundo. E um exemplo disso são os seres vivos. Pense nos seres vivos. Existe uma infinidade, não é? O elefante, a minhoca, a abelha, o tucumanzeiro, o peixe, a bactéria, a alga e por aí vai. É uma quantidade muito grande de seres vivos. Mas, para compreender melhor, é necessário organizá-los, ou melhor dizendo, categorizá-los. Eu sempre gosto de me referir a esse assunto lembrando de um emaranhado de cordões, como esse que eu estou usando aqui. Imaginem vários cordões enrolados. Você tem como saber quantos cordões tem ou de que tipos de cordões se tratam? Comprimento, espessura, etc. Não dá, né? Para saber isso, é necessário desembolar esse emaranhado de cordões e estudar, analisar um por um. O mesmo acontece com os seres vivos. Hoje, veremos alguns aspectos de nomenclatura e classificação dos seres vivos. O filósofo Aristóteles foi um grego e um dos mais importantes filósofos, juntamente com Platão, tendo influenciado diretamente em muitos ramos da ciência. Aristóteles foi um dos primeiros a pensar na organização dos seres vivos, categorizando-os. Ele os organizou em animais de sangue e animais sem sangue. Isso parecia bastante razoável para a época, e os seres vivos ficaram assim classificados por cerca de 2000 anos, muito tempo, não é? Já no século XVIII,
surgiram novos critérios de classificação segundo Carl von Linné, que levava em consideração avanços científicos da época. Veremos com mais detalhes daqui um pouquinho. No século seguinte, o naturalista, biólogo e geólogo Charles Darwin propôs a teoria da evolução, em que propunha que os seres vivos se transformavam ao longo do tempo, visando uma adaptação das espécies. Essa teoria explica a diversidade de espécies que temos no mundo. O que eu quero dizer com esse breve resumo é que a ciência caminha. Não existe nenhuma teoria fixa e finalizada em ciência. Nesse caminhar da ciência, surgem novas tecnologias e, com isso, as hipóteses podem ser novamente testadas e mudadas se for o caso. Assim, ao longo do tempo, podem surgir novas hipóteses, teorias e conceitos com novos conhecimentos adquiridos. Lembra que eu falei que voltaria para falar o que o Carl von Linné, o Linneu, fez? Pois bem, ele popularizou a nomenclatura binomial e a classificação científica. Além disso, Linneu classificou uma vasta quantidade de seres vivos e, por isso, é considerado o pai da taxonomia, a ciência que descreve, identifica e classifica os seres vivos. Linneu era muito religioso e acreditava que a quantidade de seres vivos que existiam na Terra era a mesma quantidade desde a criação, o que mudou depois da teoria da evolução de Darwin. Embora a teoria da evolução tenha sido um avanço no conhecimento dos seres vivos, muitos dos conhecimentos de Linneu, que eram sólidos, continuam valendo até hoje, como a classificação dos seres vivos. Essa classificação foi a categorização dos seres vivos em táxons com características similares, que nem nos exemplos que vimos no começo desta aula, dos aplicativos de celulares ou dos cordões. Os táxons podem ser entendidos, portanto, como classes. São eles: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, o famoso reficofage. Isso! Pegue esse bizu de ciências. Reficofage. Re de reino, F de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Essa história de reficofage é só para te auxiliar a saber os nomes dos táxons propostos por Linneu. Lembrando que o reficofage vai do táxon mais amplo, que é reino, para o menor, que é espécie. Então, Re de reino e E de espécie, ok? E o que é uma espécie, não é? Uma espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes, que em condições naturais se reproduzem, gerando descendentes férteis. Por exemplo, um cardume de peixes bagre, chamado de dourada, consegue se reproduzir e gerar descendentes férteis nos rios da Amazônia. E quando muitas espécies possuem características comuns, elas são agrupadas em gêneros. Portanto, gênero é o conjunto de espécies com características muito semelhantes. Por exemplo, os bagres chamados de dourada e os chamados de piraíba, que são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Você percebeu que eu chamei os peixes bagres de dourada e piraíba? Esses são os nomes populares de Brachiplatystoma rosseuchi, no caso de dourada, e Brachiplatystoma filamentoso, no caso de piraíba. O nome popular é um nome usado de maneira informal, como em uma conversa informal sobre bichos de uma região.
O problema é que, geralmente, cada região dá um nome diferente para cada espécie. E isso acaba se tornando um problema quando falamos no quesito científico. Já os nomes científicos são universais. Isso significa que uma pessoa em Manaus vai saber de que peixe se trata o Brachiplatystoma filamentosum e outra pessoa lá em Porto Velho vai saber que se trata do mesmíssimo peixe, o Brachiplatystoma filamentosum. Em outras palavras, cria-se um nome padrão para cada espécie. Portanto, no caso dos bagres em questão, dourada é o nome popular e Brachiplatystoma rosseuchi é o nome científico. Piraíba é o nome popular de Brachiplatystoma filamentosum, é o nome científico. É essa nomenclatura científica que o Linneu nos trouxe, o sistema binomial. Essa nomenclatura apresenta algumas regrinhas. Vamos conhecê-las. Primeira regra: todos os nomes devem ser escritos em latim. O latim é uma língua morta. Isto quer dizer que não há uma pessoa que nasce em uma comunidade que fala essa língua. Logo, o latim não pode ser mais modificado. E isso ajuda a nomes científicos que já foram dados há muito tempo a não serem alterados, gerando aí uma padronização. Segunda regra: o nome de cada espécie deve ser escrito com 2 nomes. Por isso é chamado de nomenclatura binomial. Esse bi é de 2 e o nomial de nome, portanto, 2 nomes. O primeiro nome corresponde ao gênero e deve ser iniciado com letra maiúscula. E o segundo nome é o epíteto específico e deve ser iniciado com letra minúscula. Exemplo: Semaproquilodus insignis. É o nome científico do jaraqui escama grossa, um peixe típico da região amazônica. Perceba o primeiro nome com a primeira letra maiúscula. Esse primeiro nome corresponde ao gênero que o jaraqui pertence. O segundo nome inicia sempre com letra minúscula. Ele é o epíteto específico. Isso significa que ele indica que estamos diante do nome de uma espécie, a espécie Semaproquilodus insignis, que tem como nome popular jaraqui escama grossa. Terceira regra: os nomes das espécies devem vir destacados, seja em itálico, negrito ou até sublinhado, preferencialmente em itálico. Observe aí o exemplo correto. Então, temos Semaproquilodus insignis em itálico, Semaproquilodus insignis em negrito e Semaproquilodus insignis sublinhado. E um exemplo errado, Semaproquilodus insignis sem nenhum destaque. Eu trouxe uns outros exemplos. Então, primeiro exemplo aí que eu trouxe, nome popular, onça pintada. Nome do gênero, pantera. Nome da espécie, Panthera onca. Um outro exemplo, nome popular, tambaqui. Nome do gênero, Colossoma. Nome da espécie, Colossoma macropomum. Quando se conhece apenas o nome do gênero, é possível chamar a espécie com SP ponto no final. Exemplo: se quer saber o nome da espécie de onça pintada, mas não se sabe o segundo nome, é possível colocar pantera, que é o gênero, seguida de SP. Veja, pantera está em itálico, mas SP não. Isso é o correto quando se usa o SP para escrever uma espécie que você conhece apenas o gênero, mas não conhece o epíteto específico. Esse SP ponto significa espécie. Portanto, nesse caso, Panthera SP ponto significa espécie de pantera. Por falar em pantera, observe este exemplo.
veja a pantera onca, que é a onça pintada presente nas Américas. Agora, observe como ela é parecida com a pantera tigris, o tigre presente na Ásia. Pelo nome das espécies, pantera onca e pantera tigris são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Veja que apenas o primeiro nome é igual. Agora, veja o Leopardus pardalis, que é a jaguatirica que vive nas Américas. Perceba como ela é muito parecida com a pantera onca e pantera tigris, mas pelo nome científico não pertencem nem à mesma espécie e nem ao mesmo gênero. Entretanto, como possuem muitas características em comum, mas não ao ponto de serem consideradas do mesmo gênero ou espécie, essas três espécies em questão são da mesma família, a família Felidae. Estudamos as espécies, como dar a nomenclatura para as espécies, depois estudamos os gêneros e agora as famílias. Perceba que estamos indo do menor agrupamento para o maior. Espécie é um grupo de indivíduos que em ambiente natural conseguem se reproduzir. Gênero é um conjunto de espécies com características em comum. Família é um conjunto de gêneros com características em comum. Logo, um conjunto de famílias com características em comum pertencem à mesma ordem. Ordens com características em comum pertencem à mesma classe. Classes com características em comum pertencem ao mesmo filo. E filos com características em comum pertencem ao mesmo reino. Vamos ver a classificação completa de um dos Felidae que estudamos hoje. De baixo para cima, espécie, pantera tigris, gênero, pantera, família, Felidae, ordem, carnívora, classe, mamália, filo, cordata, que envolve, dentre aí, outros vertebrados. Reino, Animalia. Para a espécie Pantera tigris, fizemos a sua ficha até o reino, que foi o último táxon proposto por Linneu. Só que depois dos estudos de Linneu, a ciência foi avançando e surgiram novas tecnologias com a modernização do microscópio e também para o estudo da molécula de DNA. Com isso, se fez necessário o desenvolvimento de classes entre os táxons propostos por Linneu, como subfamília, que é uma subdivisão de família, entre outros. Além disso, se fez necessário criar uma nova macrodivisão, superior aos reinos, que são aí os domínios. São eles: domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucária. Domínio bactéria envolve aí parte dos seres procariontes, incluindo aí as bactérias. Domínio árquea envolve aí outros procariontes, inclui os metagenogênicos, que são seres que vivem em ambientes ricos de oxigênio, os halófilos, que são seres que vivem em ambientes ricos de sal, e parte dos termófilos, que são seres que vivem em ambientes de temperatura alta. Domínio eucária, são seres eucariontes. Aqui estão os animais que conhecemos e também as plantas. Então, atualmente, antes do reficofage, temos os domínios. A ordem fica a seguinte: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Na nossa ficha científica do Pantera tigris, ficou faltando colocar qual o domínio ao qual está esta espécie. Esse domínio é o eucária, o domínio dos seres eucariontes. Tranquilo? Está gostando dessa aula? Eu sou suspeita, pois eu amo taxonomia. Então, vamos lá testar os conhecimentos que aprendemos até aqui? Chegou a hora da atividade. A
Atividade 1. Uma atividade da Companhia das Ciências da editora Saraiva. A mula e o burro são animais resultantes do cruzamento entre cavalos e jumentos, que pertencem a espécies diferentes. Mulas e burros são geralmente inférteis, ou seja, não conseguem se reproduzir. Sabendo dessas características e considerando o que aprendeu no capítulo, mulas e burros pertencem a qual espécie? A dos cavalos, a dos jumentos, a outra espécie ou não pertencem a espécie alguma? Justifique a sua resposta. Tempo na tela. Vamos à resposta? Então, mulas e burros são resultado do cruzamento de duas espécies diferentes e, por definição, como são inférteis, não são considerados pertencentes a nenhuma espécie. São indivíduos híbridos formados pela fecundação de organismos de duas espécies diferentes e, por definição, como são inférteis, não são considerados pertencentes a nenhuma espécie. São indivíduos híbridos formados pela fecundação de organismos de duas espécies diferentes. Vamos à próxima atividade? Uma atividade da UDESC. O cão doméstico, Canis familiaris, o lobo, Canis lupus, e o coiote, Canis latrans, pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um mesmo ou uma mesma. Temos aí 5 alternativas. A, gênero. B, espécie. C, subespécie. D, raça. E, variedade. Lembre-se das regrinhas que aprendemos na aula de hoje. Tempo na tela. Vamos à resposta. Letra A, gênero. Para você responder essa questão, tem que olhar o nome científico. Observe aí, Canis familiaris, Canis lupus, Canis latrans, né? Observe que a primeira nomenclatura de cada espécie dessa é igual, Canis. Portanto, essas 3 espécies pertencem ao mesmo gênero, o gênero Canis. Vamos à próxima atividade? Atividade número 3, uma atividade da UFMS. O livro Sistema Naturae, escrito por Linneu e publicado em 1735, traz em sua abordagem um sistema eficiente para dar nome aos seres vivos, a nomenclatura binomial, a qual facilita a comunicação entre cientistas e não cientistas, já que os nomes populares variam entre diferentes idiomas e regiões. De acordo com essa nomenclatura, é correto afirmar que temos aí 5 alternativas. Paroaria coronata e Paroaria dominicana são espécies que pertencem ao gênero Paroaria. B. Lactuca sativa e Cannabis sativa são espécies que pertencem ao gênero Sativa. Letra C. Canis lupus e Canis familiaris são espécies que pertencem ao gênero Canidae. Letra D. Equus cabalus e Equus zebra são espécies que pertencem à família Equus. Letra E. Rinoceros unicornis e Diceros bicornis são espécies que pertencem ao gênero Mammalia. Lembre-se dos dados da aula de hoje sobre nomenclatura binomial. Para responder essa questão, tempo na tela para você.
Vamos à resposta? A resposta correta é a letra A. Paroaria coronata e Paroaria dominicana são espécies que pertencem ao gênero Paroaria. É o mesmo entendimento da questão anterior. Você vai olhar para o nome dessas duas espécies, Paroaria coronata e Paroaria dominicana, e consegue observar que o primeiro nome é igual. Portanto, são espécies diferentes, mas pertencentes ao mesmo gênero. Qual é o gênero? Paroaria. E aí, acertou as questões? Achou algumas difíceis? Refaça-as se você errou. Se você achar necessário, reveja esta aula também. Eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos revisar o conteúdo e fixá-lo? Chegou a hora da revisão. Vimos como é importante a categorização das coisas para facilitar o estudo e, com isso, a compreensão do mundo que nos cerca. Hoje, estudamos sobre a taxonomia, que é a área da ciência que busca descrever, classificar e identificar os seres vivos. Conhecemos a história da taxonomia e vimos que ela ainda está em andamento. Afinal, em ciência, as hipóteses e teorias podem sempre ser testadas e, com o avanço das tecnologias, as coisas podem mudar a partir de novas descobertas. Linneu é o pai da nomenclatura binomial, que é a nomenclatura científica. Ela é essencial para a uniformização dos nomes em todos os lugares do mundo, facilitando o estudo e pesquisa. Aprendemos que as classes de organização dos seres vivos são domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu adorei esse nosso momento aprendendo sobre a taxonomia. Eu aposto que você também. Eu te aguardo na próxima aula, ok? Se você sentir saudade antes da próxima aula, confira os nossos vídeos lá no YouTube, no canal do Centedes, e as postagens no Instagram do Centedes. Se inscreva nas nossas redes sociais e fique por dentro das ações do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Um grande abraço, tchau!